Mas eu fico preocupado, até pergunto a opinião do doutor, porque, tipo assim, eu acho que já existe dispositivos que já são ali, que podem ser acionados para resolver esse ponto. O problema é começar a entrar, de repente, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, e Uma aí, censura prévia, esse tipo de coisa, né? isso. Assim, Então, só, qual que é... só para finalizar esse assunto da Choquei, o que eu tava dizendo era que, em tese, a conduta poderia se amoldar ali ao crime de instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio. Só que o fato de a mãe ter postado o vídeo na internet e mesmo assim ter sido menosprezada por ele e ele deixou de tirar a notícia, ou pelo menos retificar a notícia falando, olha, na verdade aquela notícia não procede, não é verdadeira e tal, isso eventualmente pode configurar o crime de homicídio culposo. Sim. Entendeu? Aí é muito mais sério. Mais ou menos, assim. A nossa legislação é branda, em tese, com o crime de homicídio culposo, porque se há modalidade culposa, já significa que não teve dolo. A pessoa não necessariamente teve aquela intenção de matar a outra. Isso serve, eu repito aqui, né? É importante frisar isso para todo mundo. Isso serve para quem a gente gosta e para quem a gente não gosta. Sim, porque né? às vezes você pode estar do lado da outra Exato. ponta. Né? Mas assim, então em tese não teve a vontade, o dolo, a intenção de matar a pessoa. Mas ela agiu ou com negligência, ou com imperícia, ou com imprudência. E também tem uma quarta modalidade, que alguns autores incluem, outros não, que é a omissão. Mas muitas vezes a omissão está na negligência, né? Então, assim, se a pessoa foi negligente e deixou de tirar o post sabendo que era falso, ela pode incidir nesse crime de homicídio culposo. E a pena do homicídio culposo, ela não é uma pena severa, como, por exemplo, o tráfico de drogas. O Brasil dá um tratamento muito severo pro tráfico de drogas, né? A pena do homicídio culposo é de 1 a 3 anos. Se não tiver nenhuma causa de aumento de pena. Nesse caso, pode ser que tenha, porque teve uma propagação maior, foi feita pela internet. Já até linkando com a outra pergunta que você faria, que é a respeito da proteção jurídica que é dada para a internet já hoje em dia. No âmbito criminal, existem muitos crimes que a pena aumenta quando são praticados pela internet. Um exemplo deles, por exemplo, é a difamação. A difamação, se for praticada pela internet, em um meio em que a propagação é iminente, é muito maior, a pena aumenta. Existe essa causa de aumento de pena. Então, mas via de regra, se não houver nenhuma causa de aumento de pena, ou se ele for primário, tiver bons antecedentes, a pena vai gravitar ali entre 1 e 3 anos, do homicídio culposo. E da instigação, do induzimento, do auxílio ao suicídio, eu acredito que gravite ali entre 6 meses a 2 anos ou 3 anos também. Então não são penas que vai gerar, por exemplo, prisão, vai gerar cerceamento de liberdade da pessoa. Porque no Brasil a gente tem um sistema progressivo de cumprimento de pena. Então, de 0 a 4 anos é regime aberto, via de regra, se a pessoa não for reincidente, for primária e tal, pega regime aberto. De 4 a 8, pega regime semiaberto, que aqui em Maringá fica ali na colônia penal agrícola, fica lá mesmo. Só que aí não tem cela, é diferente, é como se fosse um... Não é uma colônia, o cara tá separado da sociedade trabalhando numa fazenda. Isso, exatamente, exatamente. E o último, que é de 8 em diante, que aí é o regime fechado. Então só crimes muito mais graves que tem como consequência o regime fechado de cumprimento de pena de maneira assim inicial, né? Por exemplo, o homicídio simples. Vamos supor que não tenha nenhuma qualificadora no homicídio, não foi praticado com surpresa da vítima, não foi praticado mediante meio cruel e tal. Se for um homicídio simples, a pena inicial é 6 anos, é de 6 a 20. Então pode ser, e acontece, de a pessoa ser condenada por homicídio, por exemplo, numa briga de um bar, alguma coisa assim, ou porque estava protegendo a honra de alguém, às vezes acontece isso também, e aí o promotor entende que, na verdade, não há prova de que aquele crime é qualificado, de que aquele homicídio é qualificado, que se for qualificado a pena mínima já é 12 anos, aí dobra. Mas se for um homicídio simples, a pessoa provavelmente pega regime semiaberto. Não acontece. Então, nesse caso da Choquei, dificilmente vai ter uma pena de prisão. E aí vem uma outra questão, assim, porque a gente estava falando muito da prisão preventiva, mas a prisão preventiva ela é uma das medidas cautelares que são possíveis de serem aplicadas antes do trânsito em julgado de uma decisão judicial. O juiz ele tem um poder que a gente chama poder geral de cautela. Ele pode tomar outras medidas, ainda que não necessariamente previstas especificamente em lei, mas que vão proteger o processo. Então, por exemplo, nesse caso da Choquei, uma medida que poderia ser tomada seria a suspensão da página
até o trânsito em julgado da decisão judicial, né? Não sei se isso é razoável. Depende do caso em si, tem que ver o processo, analisar as provas e tal, mas é uma possibilidade de suspender a página. Se eu não me engano, foi suspendida, mas derrubaram. Não, até onde eu sei, não foi suspenso. Até onde eu sei, eles mesmos tiraram a página do ar pra evitar a marcação e tudo mais. O pessoal, porque o pessoal, tipo assim, todos os influenciadores, principalmente comediantes, né? Porque a Choquei sempre bateu muito em cima de comediante, falando, principalmente o Léo Lins, né? Ah, não, porque suas piadas. Aí o Léo Lins foi lá e falou, minhas piadas nunca matou ninguém, né? Aí, pra não ficar a galera postando esse tipo de conteúdo e marcando eles, aí eles mesmos tiraram do ar. Eu não sei se teve alguma coisa judicial pedindo pra eles tirar do ar, isso eu não sei, mas eles mesmos tiraram do ar. Ou talvez, por exemplo, é uma página que tem uma porrada de seguidor, não é? Cara, Quantos tem. seguidores tem? 21 milhões. Então, assim, ó, Inclusive- então aí você pensa. Isso, a gente tentando imaginar isso com a cabeça de uma pessoa que vai julgar aquele caso, né? É razoável suspender uma página que tem 20 milhões de seguidores? Porque às vezes outras pessoas administram a página. Também tem isso. Então, talvez, eventualmente, o mais razoável seja, durante o processo, proibir o acesso daquela determinada pessoa que está respondendo pelo processo. Aquela pessoa em específico não pode acessar e publicar nada na página durante o procedimento. Mas outras, eventualmente, porque aí você acaba prejudicando o trabalho, o livre exercício do trabalho das outras pessoas, né? A liberdade de imprensa, enfim. Uma série de outras questões. E aí, assim, a suspensão definitiva, excluir a conta, ou isso aí já é um outro âmbito, é um âmbito civil, né? Tanto que essa regulamentação da internet, ela tá mais atrelada ao âmbito civil. Você mencionou um momento aqui que você falou assim, olha, hoje em dia é possível que eu seja responsabilizado por uma fala do meu entrevistado, mas não no âmbito criminal. No âmbito criminal isso não acontece. No âmbito criminal a responsabilização é estritamente pessoal. É da pessoa. A pena nunca pode passar da pessoa do apenado, no caso, né? Quando ele é condenado. Por osmose, né? Tipo, É, eu isso tava chama perto em- de alguém que matou. Isso chama de transcendência da pena. E pra complementar esse negócio do Choquei, né? Um abraço aqui pro pai dos podcasts brasileiros, né? O Flow, né? Que viralizou um corte do Igão, do Igor 3K, né? Não, o Igão é do Podpah, né? O Igor 3K. Ele falando com o gerenciador aí do Choquei, ele falando assim, cara, vocês têm 3 milhões de visualizações num Stories? Cara, isso é muito perigoso na mão de uma pessoa do mal. A Choquei tinha. O cara da Choquei lá, ele tava sendo entrevistado no Flow, aí o Igor perguntou, tipo assim, qual que é a eu vi. média? Ah, eu vi. Aí ele falou, não, a gente tem uma média de 3 milhões de visualização por Stories. Aí o Igor, Mas, caramba, cara, mas- vocês têm um mas- poder muito grande sim, na mão sim. de vocês. Mas ali, cara, vocês têm que ver, tipo assim, aquele conglomerado de mídia que tem também aqui em Maringá. Sim. Entendeu? Tipo assim, o conglomerado, tipo assim, a Choquei é uma vertical. É um grupo, né? Tem É, várias coisas ali. Só que tem vários, cara, que tipo assim, você solta nenhuma e aí solta em outra e outra as mesmas coisas, daí dá uma impressão que tá todo mundo falando daquilo, entendeu? Aquilo ali tem uma força, cara, que rebenta com qualquer reputação. Então, e foi justamente isso aí que o Igor pegou e falou, cara, ele exaltou isso aí, falou, velho, olha o tamanho de vocês, olha o perigo que isso seria na mão de uma má pessoa. Aí ele ainda responde assim, não, mas pode deixar tranquilo que eu sou uma boa pessoa. Aí esse corte viralizando, junto com a resposta dele com o pedido da mãe, você vê O cara que tem realmente- noção do poder que tem na mão. Ele sabe o que tem. Né? Não é que... A impressão que dá é que, tipo assim, não é um negócio que passa batido. Tipo assim, não, postaram lá. Eu não tava nem sabendo o que tava acontecendo.